meus amores, começando mais um programa Conversa de Preta aqui no canal da Cidadania TV Quirimurê, o canal que a gente se vê todos os sábados. Vocês sabem que Dina Lopes está aqui, né? O programa Conversa de Preta é feito de mulher preta para outras mulheres pretas e os homens pretos também, né? Porque os meus programas dos sábados passados só trouxe 2 homens. Voltei normal. Tô trazendo as pretas de volta. Trouxe 2 pretos, porque também eu recebo os pretos aqui, né, gente? Mas o foco do Conversa de Preta é as pretas, é nós, mulheres pretas. E hoje, gente, eu tô trazendo aqui, ó, uma especialista, doutora, como nós mulheres pretas somos, né? Os caminhos que a gente vai trilhando e a gente traz aqui para mostrar. Essa linda, maravilhosa, que eu tenho uma dificuldade de falar o nome dela. Ela vai até explicar porque o nome dela é tão difícil para mim. Cassie Coutinho. Ela é só doutora, você acha? Mestra, graduada em História, especialista em Arte e Educação, Direitos Humanos e Contemporaneidade, gestora cultural, proprietária da marca de bolsa Cloud. É Cloud? Clyde. Ela é toda fechativa, essa mulher. Fundadora e presidenta do Instituto Anícola Pó. Muito bem. Autora, gente, de 2 livros. Os Ciganos nos Registros Policiais Mineiros, 1907 a 1920. Ela traz essa história desse povo cigano nesse livro. E Estética Negra em Salvador, que foi lançado sábado passado, viu? Dia 12, mais ou menos. Ela vai falar tudo isso aqui pra gente. Tô recebendo essa maravilhosa mulher. Isso aqui é um currículo, né? A gente é dessa, né, Kelly? É pra tomar, a gente vem chegando. Doutora, especialista, fundadora, marca, que tudo isso e esse seu nome. Vamos começar pelo nome. Primeiro, eu vou começar agradecendo, Dina, pelo convite de estar aqui, né? Que Sempre bom. foi um sonho meu estar aqui no Conversa de Preta. Um sonho meu de trazer, né? Não é? A gente nunca conseguia unir aí as agendas, mas enfim, a gente conseguiu. É um programa aí que fala, né, um pouco de nós e que reforça essa nossa identidade, fortalece nossa beleza. Maravilha. E mostra que nós, mulheres negras, temos que estar ocupando esses lugares de potência. Sim. Então, por isso que tantos títulos, né, para garantir que a gente esteja no lugar onde a gente sempre deveria estar, né? E foi nos tirado, mas sim, aí, enfim, a gente vai aí renovando com essas novas pessoas que vão surgindo, né? Essas novas gerações que vão mudando, adentrando na universidade, invadindo esses espaços, arrombando porta. Que a gente é dessa, né? Isso, que a gente é dessa. Isso. Eu vou falar um pouco desse nome, né? Eu sou Cassie Coutinho, mas escreve Cassie. É mesmo, lá. Né? Na verdade é Cassie Leide Reis Coutinho, porque o nome é um peso. Eu só trago gente de peso aqui, né, gente? Só que escreve Cassilade, porque meu pai foi me registrar em 1980. Chegou lá, não podia botar o K, não podia botar o Y. A mulher disse, muda o nome. Ele disse, não, vai esse nome aí mesmo, vamos abrasileirar. E aí colocou Cassilade. Sim. E assim, raras vezes na minha vida alguém acertou. Tanto que hoje eu já respondo tanto como Cassie, que é o nome de fato, como Cassie, porque tem gente que não consegue de jeito nenhum falar meu nome. E aí eu digo, vamos responder as 2 formas, né? Sim. Quando eu era mais nova eu ficava naquela de sempre corrigir. Hoje eu já respondo porque eu entendo também que ninguém é obrigado a, né, entender o que foi, qual foi o movimento que meu pai fez naquele dia para botar esse nome. Para garantir que o nome que ele e sua mãe pensou fosse isso, realmente, né? E tem aquela coisa, né? Tanto que eu coloquei até no Instagram uma explicação sobre o nome, porque é necessário, né? Muitos ficam nessa dúvida. E tem muito do tempo, né? Meu pai era DJ, né? Minha mãe frequentava muito a discoteca. E aí veio esse nome, né? Veio a partir de Eu até lembro de uma cantora. Tem Lady Zu, que é da discoteca. Sim. E tem Cassie Sunshine Band. Então meu pai queria botar Cassie. Aí minha mãe, você não vai fazer uma coisa dessa com a menina. Aí vamos botar Cassie. E aí ficou Cassie. Que maravilha. E hoje eu sou Cassie Coutinho. É lindo, eu gosto. Gente, assim, a gente tem uma história legal porque a gente se conheceu em Brasília, né? Assim, dentro da instituição Brasília MDA.
E realmente, baiana, e a gente se deu muito bem. Mas eu quero que você fale pra gente esses seus títulos, né? Que você trouxe um pouco dessa importância de nós, mulheres negras, né? Quando a gente vai por esse caminho, trazer isso para mostrar, sim, o lugar que a gente, né, está e que a gente pleiteou e a gente conseguiu ser doutora, ser mestra, né? Para uma mulher negra, vamos dizer assim, todas as mulheres negras, né? A gente tem que lutar muito para estar nesse espaço. E para você, como é que foi, né? Se ter o título de doutora, porque não é uma coisa que a gente assim acorda hoje, eu vou estudar para fazer meu doutorado. Não é uma trajetória fácil. Infelizmente para nós, né? Infelizmente a gente vê muito no nosso meio um discurso de não só mulheres, mas homens negros que a todo momento dizem serem os primeiros das suas famílias a entrarem na universidade. Isso demonstra o quanto foi tirado de nós essa oportunidade de ocupar esses espaços. Então eu sou a primeira da minha família a entrar na universidade, sou a primeira e única doutora da minha família. Estou aí num movimento, né, fazendo com que as minhas primas e primos também, né, galguem também esse lugar, porque é importante a gente estar nesse lugar. E eu costumo dizer que isso foi muito fruto de oportunidade. Porque eu digo muito, não é possível que no bairro onde eu morava, qual era o bairro? Eu sou de Castelo Branco, nascida e criada em Castelo Branco. Isso. E não é possível que eu tenha sido a única iluminada ou inteligente do meu bairro, né? Então tinham outras pessoas, só que a única que teve a oportunidade de chegar nesse lugar fui eu, né? Eu sou a única daquelas que eu andava quando era pequena que tem esse título. E isso é muito fruto dessa exclusão da sociedade para nós, pessoas negras da periferia. Então eu fui aí entrei na graduação em História, né? Também eu fazia História e Artes Plásticas na UFBA, eu fazia 2 cursos. Depois eu consegui passar no mestrado logo na sequência, porque eu também não parei, porque quando a gente para, bate uma preguiça. Não é, menina, voltar. E aí eu fui pro mestrado, aí fazia o mestrado e a graduação em Artes Plásticas. Foi quando eu recebi o convite para ir para Brasília, e aí eu saí do curso de Artes Plásticas, mas a arte não sai de mim, né? Não é à toa que eu tenho a marca, que é a Clade de Bolsas, apesar de eu estar aí bem afastada dela. Dessa marca daqui a pouco. E logo cheguei em Brasília e aí resolvi fazer o doutorado em Brasília, né? Tanto que meu doutorado é pela UNB. E depois, quando eu voltei para Salvador, eu fiz aí 2 especializações, né? As pessoas costumam fazer, mas eu voltei um pouco para me especializar, não só em arte e educação, para me reconectar com o curso de artes plásticas, mas também fiz uma especialização em direitos humanos e contemporaneidade, porque fazia uma discussão sobre povos e comunidades tradicionais, que é o que eu tenho trabalhado aí ao longo da minha vida. Você 2 livros. Isso. Né? Você tem baseado no cigano também, né? Que você vai falar pra gente um pouco. Aí, Kessia, eu já vou te perguntando também o doutorado, o mestrado, Brasília, né? Você volta para Salvador e a militância também tá tudo junto, né? Você também tá nessa militância, também você é da OMNU, né? Você também é de terreiro, né? Você também é tudo isso. Como é que você vai juntando tudo isso numa cidade chamada Salvador, né? E que a gente sabe todas as, não diria mazelas, mas todas as questões raciais que a gente enfrenta. Como é que você lida com tudo isso? Pronto, primeiro eu sou da CONEM, pelo amor de Deus, senão o povo... Não, gente, CONEM. O povo me acaba. Meu pai que é do MNU. Ai, também não sabia, tinha alguém da família. Meu pai é do MNU, inclusive... ele exerceu aí, né, muito do que Nilma Lino Gomes vai falar sobre esse movimento negro educador. Meu pai é um homem de sindicato, então foi a partir dessas experiências que ele entendeu que a educação seria um caminho de mudança para mim e para meu irmão. Né? Então a gente fez essa trajetória acadêmica muito mirando isso, acreditando que a partir da educação a gente poderia fazer diferente, ter um lugar, ocupar um lugar diferente. Então eu sou da CONEM. CONEM, gente, CONEM. Tá bom, você nega vocês tem 1 minuto, mas a gente já vai matar essa. Vamos falar sobre essa. CONEM! Eu sou da CONEM. Sou, né, também fiz a história lá no doutorado na UNB. Fiz história, mestrado cá na UNEB. E na graduação fiz na Católica, né? Então fiz essa trajetória toda aí na educação. E nasci no movimento negro, no movimento sindical. Então isso também fez com que
eu me constituísse enquanto a pessoa que eu sou, uma pessoa de movimento, uma pessoa de militância, né? E que tem uma trajetória profissional muito nessa área. Nessa área. Né? Então, numa área em que lida muito com povos e comunidades tradicionais, com questões de autoestima, empoderamento, né? de poder negro, né? De saber quais são os lugares que a gente precisa ocupar para a gente tentar, de alguma forma, mudar, né? O que está posto. E esse contexto histórico e essa herança que a gente carrega de muita exclusão, de muita marginalização das nossas pessoas, né? Então é muito esse movimento. Perfeito. É isso, gente. Mulher preta em movimento. E aí, como cinegrafista, a gente já sinalizou que a gente precisa parar, beber uma água, a gente vai fazer isso. Mas na volta, essa marca dela, né? Que marca é essa? Como é que essa marca nasce, né? E os livros, porque ela também é uma escritora. Como é que nasce essa trajetória de escrever e por que os livros? Fique aí que a gente já volta. Então, meus amores, já voltamos. Foi super rápido, né? A gente é assim, rapidinho, porque tá tão interessante. Meus convidados e as minhas convidadas são interessantes. Nem tudo eu sei sobre eles, entendeu, gente? Então eu fico sabendo aqui também, no Conversa de Preta, eu fico super curiosa, querendo voltar logo para poder perguntar. Por exemplo, essa senhora, essa senhorita, essa lindeza, eu conheci em Brasília, mas eu não sabia que ela tinha uma marca. Ela vai falar pra gente a marca, né, das bolsas Cloud, gente, que eu também tenho dificuldade de falar. E também fundadora e presidente do Instituto Anícola Pó. Como é que é isso, essa marca? Como é que surge? É empreendedorismo? Isso, essa é uma marca de empreendedorismo. Sim. É a CLAD, que é o CL do meu nome, de Cassie Lady, e AD, né? Que antes era Clart. Sim. Só que quando eu fui registrar a marca, já tinham marcas com esse nome. Então eu igual seu pai, né? Tinha que ter uma dificuldade. É seu nome. Um negócio. Aí eu fui botei CLAD. Sim. Que é é considerado como um organismo único, mas que faz uma diferença. Eu disse, bom, então tinha que ser esse nome mesmo, né? E aí eu começo com essa marca ali adolescente, meus 16, 17 anos. Eu começo a costurar na mão. Eu costumo dizer que é uma herança ancestral, porque minha bisavó costurava, minha avó costurava, minha mãe costura também, assim, sabe costurar algumas coisas. Então eu aprendi a costurar sozinha, né? Eu acho que é isso, veio no DNA. Tá aí já. E aí eu fazia bolsas na mão, costurava na mão, vendia na escola, depois passei a vender na universidade. E aí depois eu disse assim, em 2017, 2017 eu disse, chegou a hora de eu montar essa marca, né? Sim. Eu tava ali sem trabalho e tal, eu disse, não, esse é o caminho. E aí eu retomei essa proposta e registrei o nome, criei CNPJ, fiz tudo direitinho. E aí criei a marca, apesar de que assim, a minha trajetória de vida terminou fazendo com que eu deixe ela no cantinho, né? Eu tenho algumas coisas, né? Como aqui uma pochete. Carnaval eu sempre digo, a gente tem pochete disponível. Mas o pessoal acha no Instagram, se quiser. Acha no Instagram, gente. Tá, gente? Arroba CladClad. Arroba underline Clad. Peraí. Arroba Clad underline Clad. Senão o povo não vai achar. Mas vai lá no meu perfil que tá lá bem bonito lá no início, né? Então aí eu faço, mas o tempo também não me garante, porque a pessoa faz um monte de coisa ao mesmo tempo e às vezes não tem tempo para costurar. E costurar é muito concentração, né? Porque se eu tô ali dispersa, eu furo o dedo. Então é algo também... é uma terapia, né? É uma você terapia. Acaba entrando ali e vai... Você uma terapia. Se deixar levar. Isso. Né? E aí depois eu também criei o Instituto Anícola Pó. Sim. Anícola Pó. O que significa isso? Anícola Pó é o nome africano, iorubá, que significa aquele que engana a morte. Então eu escolhi esse nome porque é um nome que eu considero muito forte, porque a gente sempre está tendo que enganar essa morte. Seja essa morte física, seja essa morte mental, né, psicológica, social, porque a sociedade sempre tenta nos matar de alguma forma. Com certeza. Então a gente sempre está tendo que enganar de alguma forma, né? Quando a gente rompe essas barreiras e consegue chegar em uma universidade, quando a gente consegue chegar em um lugar de poder, né, num cargo bom, em algo que dá visibilidade. Então isso é um movimento de enganar essa morte que a todo momento tentam colocar a gente. E era também um desejo de
colocar, de devolver para a sociedade todo esse saber que eu venho acumulando durante a minha trajetória de vida. Então, eu juntei com algumas amigas, chamei algumas mulheres, a direção é composta total de mulheres, mulheres negras, e a gente viu ali um movimento coletivo, um movimento que se fortalece para pensar e discutir cultura e educação, e aí a gente criou, né, fez tudo direitinho, como manda o figurino, vai fazer um ano agora em janeiro, o Instituto, e a gente em breve vai começar a fazer alguns movimentos, sacudir não só Salvador, mas a Bahia, porque a gente pensa grande. Lógico. Tem negócio de pensar pequeno, não. A gente não chama a gente pra isso, não. Isso, a gente quer coisa grande, coisa que abale as estruturas. Tem Instagram também do Instituto? Tem, é o @Instituto Aniculapó, vocês encontram, e meu perfil também tá lá bem bonito para todo mundo clicar. Maravilha. Achar e ver as coisas. Quer ser isso, viu? Agora eu já vou perguntar o livro, né? Porque ela é escritora. Como é que nasce também? São 2 livros, né? Isso. Como é que nasce também esse desejo de escrever, né? E aí você traz o primeiro livro sobre os povos ciganos, né? Que é essa referência de Minas, né? Isso. Fala um pouco desse primeiro livro. Pronto. Eu sempre faço um movimento meio contrário, né? Porque a gente tem que fazer umas coisas diferentes dos demais. Meu nome já diz tudo. Então, assim, eu, na verdade, publiquei primeiro a tese de doutorado antes da dissertação de mestrado. Então, meu livro sobre os povos ciganos, que é os registros dos povos ciganos nas correspondências policiais mineiras. Eu escrevi essa tese de doutorado, porque quando eu fui para Brasília, eu fui trabalhar com os povos ciganos. Eu não conhecia os povos ciganos, e aí, enquanto historiadora, eu me vi no direito, não só enquanto historiadora, mas enquanto militante, enquanto alguém que vem, né, dessa base, eu entendi que eu precisava conhecer sobre o que eu ia trabalhar, né? Então, eu fui pesquisar, eu terminei me envolvendo, gostei do tema, e escrevi a minha tese de doutorado, que é completamente diferente da minha dissertação de mestrado, sobre os povos ciganos. E no ano passado eu lancei o livro Os Ciganos nos Registros Policiais Mineiros. Veio agora, até o nome do meu livro eu esqueci. É muita coisa, gente. É muita coisa. Sim. E aí eu lancei no ano passado o livro, que foi fruto dessa pesquisa, né? Aí muitas pessoas perguntam, mas por que não estudou na Bahia? Eu tentei estudar aqui, mas não achei material suficiente na época. Achei um documento que me levou a Minas Gerais, que ligava a Bahia com Minas Gerais, porque tem muito essa questão de movimento dos povos ciganos nessas fronteiras. E aí eu fui pesquisar no Arquivo Público Mineiro e fiz uma literatura que é muito interessante e que, infelizmente, ainda reflete muito dessa nossa sociedade, né? Então, quando eu trago situações em que os ciganos precisavam entrar numa cidade, pedir uma autorização e não conseguia, isso ainda acontece. Ou os ciganos sendo expulsos de municípios, né? Porque a população não queria que eles ficassem lá, e isso ainda acontece. Então, é algo que, infelizmente, ainda está muito atual, né? E serve como uma forma das pessoas também ter conhecimento sobre a existência de ciganos. Na Bahia a gente tem quase, isso só no registro do CAD único, quase 9.500 ciganos, né? Da etnia Calon. É importante falar, porque são 3 etnias, então tem uma diferença. Então na Bahia a gente tem muito Calon, só que tem gente que desconhece, porque também tem muito cigano que esconde sua identidade, por medo, né? Medo desse preconceito, medo dessa violência que a sociedade termina. Até porque antigamente, os ciganos, você via que era cigano pelas roupas, né? Hoje já não tá mais assim, né? Muitos preferem não usar suas roupas de origem, as mulheres, por causa da violência mesmo, né? Ainda existe uma violência muito grande. Aqui na Bahia a gente ainda encontra, porque o uso da roupa contínua é uma característica muito dos calões, né? Então, as mulheres que são as calins, elas costumam se caracterizar. Então, na Bahia a gente vê muito, né? Ali no ferribote, às vezes na estrada você vê, na feira, né? Então, a gente encontra essas mulheres com as suas roupas, que inclusive são costuradas por elas mesmas. São lindíssimas. Eu tenho um sonho, tá bom, então já vi. Elas, né, têm aí essa questão da roupa e tudo, então a gente consegue perceber. Mas existem alguns que, de fato, tiram as suas vestes e escondem com medo dessa violência, com medo desse preconceito. Você teve a oportunidade de ir em uma comunidade específica?
para poder trazer também algumas informações que você colheu desse espaço? No livro eu não trago, né? Sim. Porque como eu tô ali com essa questão de historiador que pega um tempo passado, né? Sim. 1907 a 1920, não. Mas enquanto gestora, que estava ali trabalhando na pauta, eu visitei muitas comunidades. Sim. E recentemente também eu fiz parte do mapeamento nacional que aconteceu dos povos ciganos, que foi um projeto do Ministério da Igualdade Racial, junto com a Universidade de Jantaí de Goiás. Sim. E aí eu fui coordenadora do Nordeste, junto com outras pessoas, e terminei visitando algumas comunidades no Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e aqui na Bahia, né? Então eu já tinha esse trabalho anterior que também me possibilitou conhecer algumas comunidades e esse outro também que ampliou mais essas ainda, visitas. Né? Maravilha, você se torna essa referência, né? E as pessoas, se quiserem ainda, gente, este livro, gente, porque a gente vai parar para beber uma outra água. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre o livro atual que foi lançado dia 12 de dezembro. Se as pessoas quiserem ainda comprar, né, o livro sobre essa trajetória dos ciganos, né, que você traz, ainda se encontra? Encontra. Vocês encontram no site da editora Saga, que foi quem publicou o livro, no Amazon e também no estante virtual. Eu não vou dizer que comprem na minha mão, porque eu já não tenho mais livro. Sim, senhora. Mas é importante ter esse material, ler, né, se informar, para poder também quebrar alguns preconceitos que as pessoas trazem, né? Então você traz um pouco também essa alerta. Gente, aí a gente vai parar, mas a gente volta. Fique aí que tem um outro livro dessa mulher, porque ela é babadeira, a gente não gosta. Daqui a pouco a gente volta. Então, meus amores, voltamos super rápido, né? A gente bebeu uma água, já vem aqui, porque agora tem um outro livro dessa senhora, lindíssima, porque ela não para de escrever livro. Ela vai lançar, já lançou, ó pra isso, gente, ó pra isso, eu já fui até no lançamento, dia 12, Estética dos Cabelos Crespos em Salvador. Aí ela traz uma capa linda, né, Kézia? Que é você e Nega Jo, gente. Olha só, Nega Jo novíssima e você um bebê. Que eu vou, né? Como é que você... o que te leva a escrever sobre essa estética de cabelos crespos em Salvador? Porque em Salvador é esse cenário. Cada canto você vê uma coroa, né? Como o Nega Jo até fala. E ela fez esse penteado, você estava explicando pra gente, né? Que é exatamente isso. Que tem aqui dentro do livro, né? Inclusive tem o penteado, como é que ficou no final. E aí eu vou falar um pouquinho do primeiro da capa, né? Sim. Essa capa sou eu e Negra Jo em 1996, então tem um tempinho aí, né? Eu fui convidada para sair no Visual da Raça, né? A gente teve ali na década de 90 o lançamento da revista Raça, que fez uma diferença muito grande para nós negras e negros, né? Porque nos representava, foi a primeira vez que a gente se viu de fato na capa das revistas. E aí eu fui convidada para sair nesse Visual da Raça, que era uma revista à parte da Raça, que trazia penteados, roupas, né? Então eu fui chamada e Negra Jo fez um penteado que era parecendo uma coroa, né? E aqui nessa foto a gente está fazendo na rua. É bom lembrar que Negra Jo nessa época não tinha um salão, ela costurava os cabelos nas ruas. E era, inclusive, repelida pela polícia para não ficar naquele espaço público fazendo isso. Então, eu lembro que ela sentava com a cadeira, trançava um cabelo, daqui a pouco a polícia vinha, tirava, ela tinha que sair. Então, isso é importante marcar na história. E eu vou escrever sobre um período em que, primeiro que na década ali de 70, 80, a gente tinha um número muito grande de pessoas negras que não se diziam negras. E que tinham uma dificuldade muito grande de utilizar o cabelo crespo, né? Essa mudança ela acontece ali nos anos 2000. Tanto que nesse período, quando eu fiz esse penteado e eu voltei para casa de ônibus, as pessoas me olhavam como se eu fosse um ET. Um ET de outro mundo. Né? Olhava assim, aquele cabelo com aquele negócio. Então existia um preconceito muito grande. Isso não significa dizer que a gente não tenha hoje ainda. Mas antes era muito Mas antes era muito maior. Porque hoje a gente tem várias pessoas que utilizam os seus cabelos crespos nesse movimento de fortalecimento da nossa identidade. Então, ali naquele período, eu que já tinha uma trajetória, uma história muito grande com o meu cabelo, porque a maioria das mulheres negras tem uma história, né, com os seus cabelos, seja de muita resistência, de ter sofrido muito nessa escola,
né, que é um espaço que ainda, infelizmente, possui muito preconceito, porque as crianças reproduzem esse preconceito que aprendem dentro de casa. Sim. Então eu sofria com esse cabelo, né, de cabelo duro. Que não, né? Que não. Eu tinha um colega que dizia assim, esconder uma caneta, meu lápis, minha caneta está dentro do seu cabelo. Então, como eu tinha vivido isso, na universidade eu entendi, né, naquele momento ali de decidir qual era o TCC, porque essa pesquisa começa na minha graduação, eu disse, não, eu vou falar sobre cabelo, né, eu vou falar sobre cabelo. E aí no mestrado eu dei continuidade, aí eu fiz essa mudança, né, porque eu escrevi sobre estética negra, depois fui falar sobre cigano, publiquei primeiro a tese de doutorado para depois voltar para minhas origens, como eu costumo dizer, né, que é voltar a falar sobre esse tema que para mim tem uma importância imensa e que fala muito de mim, Sim. fala muito dessa minha experiência, não só enquanto pessoa, mas também dessa ancestralidade, porque minha avó fazia cabelo, né? Minha avó, por parte de mãe, fazia cabelo. Então, tem muito dessa conexão, né, de se entender enquanto uma pessoa negra e se entender como uma pessoa bonita. Sim. É o que eu digo, eu tive uma diferença, né? Minha mãe sempre foi uma mulher que se sentiu e se achou bonita, porque minha avó tinha muito esse cuidado, minha avó passou para ela isso, minha mãe me passou isso. E aí tem essa questão de meu pai ter sido no movimento negro. Então, eu sou uma mulher que cresci, por mais que eu tivesse esses problemas com o cabelo, eu sou uma mulher que cresci me sentindo bonita. Né? Eu desfilava na Sandiz. Não, você acabou na mesma da raça. Então eu tenho essa trajetória Sim. que foi importante para minha, né, para me construir enquanto pessoa. E também assim que a gente veio falando no início, você vem também de uma trajetória de povos de terreiro, né? Que traz também essa força, que traz esse poder. Então você traz tudo isso com você, né? Isso, eu sou uma mulher de Oxóssi com Oxum, né, gente? Então não tem como a pessoa... Caçador e a dona do ouro. Não tem como a pessoa não ter essa beleza toda presente. Então quando eu chego junto com essa ancestralidade. Eu também estou aqui me arrepiando. Eu chego com essa ancestralidade, né? E que é algo que é importante pra gente. É importante para a nossa trajetória, porque a gente sabe o quanto, nesse processo de dominação, fazer com que a gente acreditasse que a gente não era bonito e capaz foi uma estratégia. Sim. Né? Então, se sentir bonita me fez muita diferença também nesse processo. E você trazer hoje na literatura um livro como esse também é uma estratégia também, né? Que você entrega para a sociedade. Aí nessa sua escrita, o que é que você traz de interessante? Não vamos ler o livro todo, senão vocês não vão comprar. Mas eu quero... Tem algum trecho específico que você diz assim, Dina, isso aqui me marcou de tal ponto que eu resolvi escrever? Tem dois momentos que eu acho que me marcam muito. Sim. Primeiro, um momento que foi desse colega que a toda a ida à escola ele dizia que tinha perdido algum objeto dele no meu cabelo. E aí em 1992, meu cabelo num processo de alisamento, porque eu alisava o cabelo, gente, não para escorrer, eu nunca tive o cabelo escorrido. Eu queria ter esse cabelo que eu tenho hoje, só que eu não sabia que parar de usar aqueles produtos é que garantiria que eu tivesse. Eu só descobri isso depois. Então eu fazia aquele alisado que a gente chama de alisar o pé, né, para soltar o cabelo. E aí caiu, porque a gente sofria muito com isso, os cabelos caíam muito. E aí eu raspei a cabeça, em 1992. É algo que era assim. Hoje tudo bem, mas naquela época era outra coisa. Tinha que ter muito peito. Quando eu cheguei na escola, e eu tinha, por causa dessa minha formação familiar, eu tinha uma base que me garantia. Sim. Quando eu cheguei na escola, eu virei para ele e falei, acha agora a sua caneta? E aí ficou aquele climão. E a outra situação é que meu irmão é rasta. Sim. Inclusive, eu trago uma foto de meu irmão, que eu saí promovendo o povo aqui. Meu irmão é rasta. A gente foi estudar em uma escola particular na época, né? Tinha saído da escola pública. Meu pai entendeu que, né, fez ali aquele movimento para a gente entrar numa universidade. Então, ali estava no segundo ano. Na minha época era segundo ano, viu, gente? Não sei como é hoje, no ensino médio. E aí, meu irmão estava deixando o cabelo rasta, estava ali com cera de abelha. E a professora um dia me chamou e falou, sua mãe não vê como seu irmão sai para ir para a escola? Eu disse, como assim, professora? Com esse aspecto, é um aspecto como? Um aspecto de sujo.
E aí eu falei assim, olha, primeiro que meu irmão lava o cabelo melhor do que o seu. E segundo, amanhã você vai conversar com meu pai, que é do movimento negro, aí você explica a ele qual é esse aspecto de sujo. Pronto. E aí meu pai foi pra escola com minha mãe e fez aquela coisa. E aí é engraçado porque meu irmão tirava nota baixa nessa disciplina. E hoje eu entendo que isso era muito fruto desse racismo, né? E depois dessa manifestação do meu pai, a nota dele melhorou. Eu não sei se de fato ele era bom, eu acredito que ele era bom. Meu irmão é muito bom, claro. E era muito esse racismo que ela colocava para fora ali no momento de dar a nota para ele, né? Porque você estar nessa posição de professor é muito poder também, né? E aí são dois momentos que, inclusive, eu falei no dia do lançamento do livro, que foi um dia lindíssimo, com a presença de Negra Jo, porque não podia faltar, né? Bloco Afros Negões, que se fez presente com força. Agradeço, inclusive, aqui novamente a ajuda, a presença, o apoio deles, porque é muito esse movimento coletivo, né? Da gente se ajudar, da gente se fazer presente nessas atividades. Então foi uma noite muito linda, muito maravilhosa, com a presença de amigas e amigos e de pessoas também que entendem que esse é um tema importante, porque ainda é importante. Né? Quando a gente vê nas redes sociais hoje o quanto ainda somos atacadas por causa do nosso cabelo, por causa da nossa cor de pele, né? O quanto, infelizmente, os nossos são ainda chamados de macaco. Isso diz muito do quanto o racismo é também baseado na estética. A estrutura nossa tá nisso, né? Enquanto o movimento de dominação, ele foi muito pautado em nos desconstruir enquanto pessoa, né? Desumanizar, mas a partir dessa beleza. Você não é belo, a gente cresce vendo a imagem, hoje mais não, claro, as gerações futuras tem essa diferença, mas o quanto a gente cresceu olhando ali o nascimento da Vênus, né, como uma mulher branca, linda, com os cabelos escorridos, maravilhosa, e a gente, de onde a gente nasceu? E hoje a gente vê outras figuras que mostram que a gente nasceu de muito poder, de muita energia boa, e que a gente tem, de fato, propagar isso, ocupando esses lugares de escritores, de doutores, né, de secretários, de presidentes, porque é isso que a gente tem que ser. De apresentadora. De apresentadora, né? O negócio é a gente pode dizer assim, valeu Zumbi, valeu Dandara, valeu o Movimento Negro, porque nós somos fruto disso, né? Então hoje você coloca em prática tudo que a gente aprendeu no Movimento Negro. Então você também devolve para a sociedade aquilo que a gente aprendeu e diz, estamos aqui realmente para mudar essa trajetória e graças a esse movimento que nos deu base, né? Porque você vem dele também, né? Então, isso é muito importante trazer aqui você no Conversa de Preta, que é um programa pensado por uma mulher preta que enfrentou tudo isso no cabelo. Alisava meu cabelo, odiava, meu cabelo caía, chegava na escola, era de macaca, cabelo duro, cabelo fedorento. Então, tudo isso aí, quando eu vejo você devolvendo isso para a sociedade, trazendo um outro olhar, eu fico muito feliz, porque a gente sabe o que a gente está falando, né? Você sabe o que você está falando. E Negra Jo, essa referência. Negra Jo é maravilhosa. Não é Negra Jo, né? Essa resistência. Então, assim, parabéns. Agradeço muito você ter me dado o prazer de contar um pouco da sua história. Agora você contou a história. Isso. E aí, o que é que você diria, né? Para a gente fechar o programa, o que é que você diria para os homens e mulheres negras dessa geração, né? Porque também a gente não é tão velho assim não, gente, viu? Por favor. A gente só está aqui trazendo um pouco de referência. O que é que você diria dentro disso tudo que a gente falou, da nossa estética, dos povos, né, tradicionais, povo de cigano, povo de terreiro, quilombolas, né? Desse lugar que você passa e você transita, né? Você foi para Brasília, a parte de povos e comunidades tradicionais, aqui também você na cultura, né? O que é que você deixa de mensagem? Até porque passou o Natal, né? Eu não sou muito de Natal, não, mas agora vem um ano novo, né? Que mensagem você deixa para essa geração dentro disso tudo? Primeiro, vou dizer que vocês encontram o livro no estante virtual, na editora Saga, na Amazon e comigo, esse eu ainda tenho. Então, comigo vocês encontram. E falar que para o ano novo, né, eu desejo que a gente seja ainda mais potência. Né? Então, escritas como essa são, na verdade, esse impulso que a gente precisa para continuar. Né? Quando a gente vê, por exemplo, a trajetória de Negra Jo, que começou ali em um banquinho na rua e que hoje é toda essa pessoa que tem esse reconhecimento internacional, é sobre isso. Né? Eu não estou dizendo com isso que é fácil. Não é fácil porque, infelizmente, a gente tem ainda um racismo estrutural muito grande na nossa sociedade e a gente tem, a duras penas, né, chutado mesmo a porta,
né? E garantido que a gente ocupe outros lugares, lugares de doutores, lugares de professores, de apresentadores, lugares onde a nossa cara seja sempre a cara que as outras gerações tenham para se mirar, né? Tenham como referência. Então eu desejo para vocês coisas grandes, porque a gente tem que pensar sempre grande, né? Pensar de uma maneira em que a gente, sabe, você vai fazer uma festa de aniversário, pensa um negócio magnífico, um negócio grande, um negócio enorme, porque é isso que nós somos, né? A gente precisa sair desse lugar em que tentam colocar a gente o tempo inteiro de pensar pequeno, de falar baixo, Não, a gente é isso aqui, sabe? A nossa ancestralidade é isso aqui, é falar muito. Eu tinha medo de falar antigamente, né? Na época da universidade eu pouco falava. Sim. E hoje a gente esconde os microfones, porque se me der o microfone, eu dou a minha palavra. Eu gosto assim. A gente tem que falar, porque a gente precisa ter esse lugar de fala, porque senão outras pessoas falam por nós. E aí, às vezes, as pessoas não falam o que de fato nós somos. Sim. Então, a gente precisa de fato falar. E eu desejo para vocês isso. Eu desejo um ano em que vocês sejam potência. E potência é ocupar lugares também. Obrigada, amiga! Ai, obrigada, gente, Dina. Conversa de preto é isso, tudo mais isso. Pense grande, vai fazer um samba, feijoada? Pense na feijoada, chama todo mundo da vizinhança e faça aquela feijoada, porque a gente é isso e é isso. O programa acabou, mas dizer para vocês que o ano que vem eu volto aqui trazendo pessoas como essa, que nos fortalece e que nos dá muito ânimo de continuar, porque essa é a nossa caminhada. Um beijo no coração, bom ano novo para vocês, tudo de muito grande para vocês. E o ano que vem a gente está aqui de novo no Conversa de Preta com Dina Lopes e suas convidadas. Um beijo no coração, meus amores! Oxum.